Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. As consequências foram de facto nefastas, levaram a grandes movimentos sociais. Por exemplo, uma pessoa da família Kennedy foi vítima desta técnica. Outras pessoas criaram-se movimentos contra a psicocirurgia e, vamos ser honestos, ainda bem, porque isto não havia nenhuma circunstância em que isto pudesse ser aceitável. Quando pensamos em cirurgias ao cérebro associadas à saúde mental, temos assim umas imagens um bocadinho tenebrosas, mas ainda hoje há cirurgias para tratar saúde mental? Antes de responder à pergunta, vou concordar consigo. As imagens que popularizaram a cirurgia a propósito de doença mental são de facto tenebrosas. Ou seja, isto quer dizer que, neste caso, e temos falado muito de estigma, mas neste caso o estigma tem uma forte justificação, porque de facto aquilo que se passou na história da cirurgia ao cérebro para tratar doença mental, que hoje em dia é chamada de psicocirurgia, foi nefasto. Só para contextualizar um pouco, e nós até em Portugal temos aqui um papel muito importante na história deste procedimento, porque foi Egas Muniz que desenvolveu a lobotomia. A lobotomia, aliás, foi um dos grandes avanços à época, que levaram aquilo, aliás, ele desenvolveu a técnica em 1936 e depois em 49 ganhou o Prémio Nobel, não só por causa disso, mas também relacionado com as técnicas da angiografia que desenvolveu. Mas voltando atrás, quando desenvolveu esta técnica, pretendia tratar doença mental grave, nomeadamente doença como a esquizofrenia, a doença bipolar, os sintomas psicóticos agravados com alterações de comportamento que obrigavam as pessoas com doença mental grave a estarem em asilos. Foi uma época muito negra da psiquiatria e da saúde mental, porque de facto não havia armas terapêuticas para a psicose, não havia medicação e as pessoas ficavam internadas obrigatoriamente em hospitais psiquiátricos com condições muito deploráveis durante toda a sua vida, porque não havia outra forma. Foi nesse contexto... Esse é um dado importante, porque às vezes também se tenta demonizar as pessoas daquela época e os profissionais daquela época. A verdade é que não havia alternativas e havia uma tentativa de fazer a medicina avançar nessa área, daí que se calhar se levou um bocadinho longe demais a experimentação, certo. Mas havia um lado bondoso por trás desta experimentação, que era tentar avançar no cuidado dos doentes. Isso é verdade, sobretudo quando falamos do Egas Muniz, porque de facto o que aconteceu foi que ele tentou desenvolver uma técnica, que era uma técnica que implicava a abertura da caixa craniana, portanto com retirada de uma parte do osso, com uma técnica em que removia uma parte do cérebro pré-frontal, portanto uma região bem delimitada do cérebro, para que fosse possível controlar o comportamento disruptivo, retirar os sintomas psicóticos e a pessoa poder estar calma e voltar para a sua casa. Dizer também que antes disso, é óbvio que quando se criaram os hospitais psiquiátricos nessa época, o intuito não era negativo, o intuito era positivo, mas claro que as coisas foram longe demais e de facto também a sobrelotação deste tipo de instituições pela impossibilidade de ter outras estratégias terapêuticas levou a condições muito negativas e felizmente que isso é uma coisa do passado e aliás mesmo os hospitais psiquiátricos que ainda hoje existem não têm nada a ver com isso e são hospitais modernizados. Agora, nessa época, era um procedimento que parecia inovador. Os doentes tratados por Egas Muniz mudavam radicalmente o seu comportamento e ficavam integráveis. Era possível integrá-los na sociedade e voltar às suas casas com as suas famílias. O problema não foi esse. O problema foi o que se sucedeu. Porque essa técnica parecia tão inovadora que foi muito popularizada. E há, em particular, um médico na história da psiquiatria americana, que se chama Walter Freeman, que desenvolveu uma subtécnica da técnica de Egas Muniz, a que aliás popularmente se chama, e penso que o nome vai dizer tudo, o método do picador de gelo, em que, utilizando uma ferramenta filamentar longa e bicuda, através do globo ocular, portanto colocando essa ferramenta no canto interno do olho e depois empurrando para dentro, se conseguia destruir parte da matéria cerebral e, portanto, de forma mais fácil e prática, se conseguia fazer a lobotomia. Ora, escusado será dizer que, enquanto que no caso de Egas Muniz havia uma seleção da região, uma retirada do osso e perceber a pequena região em que isso ia ser feito, esta técnica não tem qualquer sensibilidade
em termos geográficos e, portanto, levava tudo à frente. Isto foi um procedimento que foi realizado, estima-se, em mais de 50 mil pessoas nos Estados Unidos. E, portanto, as consequências foram, de facto, nefastas, levaram a grandes movimentos sociais. Por exemplo, uma pessoa da família Kennedy foi vítima desta técnica. Outras pessoas criaram-se movimentos contra a psicocirurgia e, vamos ser honestos, ainda bem, porque isto não havia nenhuma circunstância em que isto pudesse ser aceitável. Até porque o perfil de efeitos adversos dessa cirurgia era muitíssimo superior à técnica originalmente descrita por Egas Muniz. Felizmente, nos anos 50 e anos 60 surgiram os primeiros antipsicóticos, ainda na altura com muitos efeitos adversos, coisa que hoje em dia também não acontece, para o tratamento da doença mental grave e psicótica, e foi possível tratar esses doentes sem recorrer a essa técnica. E felizmente a técnica caiu em desuso. Porém, deu esta história, durante estes anos da técnica, deu muito má fama à própria técnica. E ao próprio psiquiatra também. Bem, ao psiquiatra, de certa maneira, com alguma razão. Ainda que também há, aliás, biografias sobre este médico em que apontam que o intuito dele não era completamente negativo e que ele pretendia devolver as pessoas ao seu domicílio. Bom, mas foi claramente longe demais e não ficou na história por bons motivos. Agora, o que interessa dizer é que esta história reveste a cirurgia para doença mental de um estigma intenso, de uma muito má fama, mas a psicocirurgia ainda hoje existe. E, para responder à sua pergunta, sim, ainda fazemos cirurgia ao cérebro para tratar doença mental. Mas, devo dizer que, hoje em dia, essa cirurgia não se refere à doença psicótica, é utilizada em casos muito, muito refratários de perturbação do humor, mas isto é mesmo uma grande exceção. A grande indicação para a psicocirurgia neste momento é a perturbação obsessivo-compulsiva grave e refratária. É interessante também perceber que há outras áreas da medicina em que se fazem intervenções cerebrais, como, por exemplo, em algumas doenças do foro neurológico, em que intervenções cerebrais podem ter interesse. E isso também me leva a falar de uma outra técnica, que é, no fundo, uma derivação deste tipo de cirurgias, que são estas cirurgias com implantação de estimulação elétrica, que é aquilo que se chama estimulação cerebral profunda. Que se usa, por exemplo, para tremor essencial ou para Parkinson. Isso. Portanto, o que eu queria com isto chamar a atenção é que nada disto tem a ver com este método do picador do gelo que era feito antes dos anos 50. Portanto, a cirurgia ao cérebro que é feita hoje no contexto da doença mental é com indicações muito restritas, em situações muito refratárias com bons ao tratamento. resultados. Sim, na verdade, por exemplo, na perturbação obsessiva-compulsiva, o que se estima é que para as perturbações obsessivo-compulsivas muito refratárias ao tratamento, seja ele farmacológico, psicoterapêutico ou estimulação cerebral, por exemplo, magnética transcraniana, dentro daqueles que resistem, cerca de 70% obtêm melhorias com a psicocirurgia. A psicocirurgia é altamente controlada, utilizando técnicas de estereotaxia, ou seja, ver no cérebro onde é que vai ser feita a pequena lesão e depois com métodos cirúrgicos muito bem definidos, para que tenha o mínimo perfil possível de efeitos adversos, mas, como digo, ainda assim, em indicações muito precisas. Obrigada. Obrigado. O Mental é uma parceria do Observador com o Hospital da Luz e com a Johnson & Johnson Innovative Medicine. Conta ainda com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.